Você está se preparando para algum concurso público, mas sente que tem alguma coisa que não está funcionando? Talvez você esteja cometendo os mesmos erros que já derrubaram milhares de concurseiros e que façam que eles não conseguem ser aprovados no concurso público e demorem muito mais tempo para alcançar o resultado que eles esperam. Mas calma que neste vídeo eu vou te revelar quais são esses maiores erros e como você pode evitá-los para conseguir alcançar o cargo dos seus sonhos ainda este ano. Então, se você quer garantir o caminho certo até a sua aprovação, fique comigo até o final desse vídeo, porque o último erro é o mais perigoso de todos. Olá pessoal, eu sou a Vanessa, criadora do Método Memorex, e aqui neste vídeo eu vou te mostrar alguns erros que eu mesma já cometi muito quando era concurseira. E quando eu aprendi a superar esses erros, eu consegui ser aprovada em diversos concursos e hoje ajudo milhares e milhares de concurseiros a também alcançarem a aprovação de forma muito mais leve e eficiente. Então vamos lá! O primeiro erro é estudar sem um planejamento de estudos eficiente e também apenas as matérias que você gosta. Você sabia que a maioria dos concurseiros começam a estudar sem um plano de estudos e também escolhendo o que ele vai estudar, vendo, por exemplo, matemática eu não gosto muito, então eu vou deixar um pouquinho só durante a semana e vou estudar mais português, por exemplo, que é um ponto que eu gosto. Realmente, existe isso e pode ser que você seja uma dessas pessoas. Mas um planejamento de estudos eficiente faz com que você consiga ser aprovado de forma muito mais rápida, porque você vai ter um mapa para você seguir, uma direção, um caminho validado. Se não tiver uma planta para construir uma casa, por exemplo, como que você vai construir? Então você precisa ter um planejamento de estudos que realmente leve você até a aprovação, feito por você ou por especialistas, que é o mais indicado. Você precisa fazer metas diárias, semanais e mensais, priorizar os assuntos que você tem mais dificuldade e que tem maior peso na sua prova, não importando se você gosta ou não. A banca não tem nada a ver com isso. Você precisa realmente olhar o que a banca cobra e o que você precisa priorizar diante da sua performance nos estudos, na sua experiência, enfim, aquilo que você tem mais dificuldade. E um ponto legal é você criar recompensas também. Como você está iniciando, talvez, os estudos, ou você já esteja faz um tempo estudando, mas não teve ainda o resultado que você quer alcançar, você pode criar mini recompensas que são motivadores para você conseguir continuar no foco no longo prazo. Que é, por exemplo, quando você conseguir completar um ciclo de estudos, ou quando você conseguir finalizar uma semana de estudos cumprindo todas as metas que você se propôs, assistir uma série, vai comer um chocolate, enfim, cria esses mecanismos para você se beneficiar também de forma mais imediata. Porque a aprovação no curso público pode ser que ela aconteça ao longo de um ano, 2 anos ou 6 meses. Então, de certa forma, ela não é instantânea, ela demora um tempinho. Então, você precisa, ao longo do caminho, se motivar também com pequenas vitórias. E isso faz com que você fique cada vez mais firme no seu propósito e vendo os avanços também ao longo do tempo, metrificando os seus acertos também em questões e simulados e fazendo com que você tenha maior assertividade também na sua técnica de estudos. E o segundo erro é você não fazer questões e não simular o ambiente de prova. Muitas pessoas acham que ler aqueles PDFs de milhões de páginas ou assistir aquelas videoaulas infinitas de milhões de horas que só te enrolam é o que faz com que você seja aprovada, mas na verdade não. Você precisa utilizar técnicas de estudos que privilegiam o seu tempo e também fazer muitas questões para você treinar o ambiente de prova. Então, são questões também que você vai fazer ao longo do caminho, mas também fazer simulados. Fazer questões, inclusive numa mesa, não na cama deitado, sabe? Então você cria realmente aquele ambiente de prova para você conseguir entender como que você vai ficar no grande dia, por mais que a gente não consiga simular 100%, né? Porque no dia tem a pressão, tem o local, enfim, tem vários aspectos que é impossível simular em casa, mas você consegue trazer um pouquinho do ambiente da prova da sua casa, que é sentar numa cadeira, numa mesa, desligar o celular, ficar ausente ali da sua família por 3 horas, 4 horas, 5 horas, o período que for a sua prova, ver como que você vai ficar esse período todo focado, você vai conseguir desfocar, como que vai ser isso, e como que você vai se sair respondendo as questões que você estudou. E ver também como que você iria se aquilo ali fosse o seu resultado da prova. Você estaria preparado ou não? Quais foram as dificuldades? E a partir disso, você vai conseguir lapidar o método de estudos que você está utilizando e estudar os pontos que você tem maior dificuldade.
Isso faz com que o ambiente de prova não seja algo totalmente fora do que você está acostumado, se você for um curseiro iniciante. E também, se você for um pouquinho mais avançado, vai simulando cada vez mais e criando para você essa memória do como que é ficar longos períodos ali com uma prova, um papel na mão, como que você preenche o gabarito, como que você faz a gestão do tempo. Então, é muito importante também que você simule realmente as horas certas, não fique, por exemplo, fazendo a prova e sair ali e voltar depois. Realmente simular o ambiente. E estudar apenas o conteúdo de forma passiva não faz com que você seja aprovado. Você precisa treinar também com questões e simulados. Isso é muito importante para a sua aprovação e usar um método que tenha tudo isso, que faça com que você vá muito mais rápido. E o terceiro erro é a comparação com outros concurseiros. Muitas vezes a gente vê por aí concurseiros que estão dizendo nas redes sociais que estudam 8 horas por dia, 12 horas por dia, e muitas vezes você pode ser um concurseiro padrão que tem que conciliar trabalho, estudos e concurso, que tem que cuidar de filho, que tem trajeto de casa e trabalho. Enfim, a pessoa é a pessoa que tem um pouco menos tempo para estudar, mas acaba se comparando com alguns influenciadores ou pessoas que inclusive mentem nas redes sociais dizendo que tem todo o tempo disponível e que a vida é perfeita e consegue render nos estudos de forma muito magistral o tempo todo. Mas na verdade não é bem assim. As pessoas das redes sociais elas mostram aquilo que elas querem mostrar. Você não está com elas no dia a dia para ver se realmente aquele tempo foi tempo de estudos eficiente ou a pessoa ficou mais tempo preparando meses de estudos e fotinha no Instagram do que efetivamente estudando. Então, você precisa se comparar sempre com você mesmo. Como você era antes, no início, e como você está agora. Como estão seus avanços ao longo do tempo. E é com isso que você tem que se preocupar, com você, com o seu avanço. Porque fazendo dessa forma, você vai criar cada vez mais essas melhorias a partir da sua performance e não ficar olhando o terreno do vizinho, que muitas vezes não é verdadeiro. E lembre-se sempre, qualidade de estudos é muito melhor do que quantidade. Pode ser que você estudando 2 horas por dia, 1 hora por dia, você tenha muito mais qualidade, se tiver um método certo, do que alguma pessoa que fique o dia inteiro só enrolando, só vendo videoaulas que não agregam em nada. Você precisa ser estratégico e aqui neste vídeo já já eu vou te explicar como você consegue avançar para ser um concurseiro realmente eficiente. E o erro número 4 é não revisar o que estudou e também os erros das questões. Muitas vezes você vai estar fazendo questões, você tem essa prática já, só que você não volta nas questões para ver o motivo pelo qual você errou aquelas questões. E também porque você acertou eventuais questões que foi no chute. Então, o que é importante para você é, você vai sim estudar, você vai sim fazer questões, mas é importante que você tenha no seu cronograma diário, né, que é o erro número 1, ter um planejamento de estudos eficiente, que você coloque ali também um período semanal para revisar o conteúdo. Eu mesmo colocava sempre no domingo. Eu pegava para olhar meu caderno, olhar o material que eu tinha feito, as dicas ali que eu tinha colocado, os tópicos mais quentes, e a partir disso eu tinha uma visão realmente do que eu precisava ter mais afinco nos estudos. Os tópicos que estão um pouco mais longe para mim na memória, que eu preciso reforçar mais, seja com teoria, com questões ou revisão. Então, a partir dessa revisão, você vai ter um termômetro para ver também onde você vai focar mais na reta final do seu concurso ou no período de pré-edital. E o erro número 5 é estudar sem uma estratégia eficiente. Pois é, gente, o estudo de pós-edital, ele é totalmente diferente do estudo de pré-edital. No pré-edital, a gente tem um pouco mais de tempo, a gente pode criar base com mais calma, a gente pode, enfim, ter um caderno, uma teoria mais consolidada. Mas quando você está no período de pós-digital, você precisa priorizar realmente os tópicos mais quentes. Inclusive, também tendo materiais que são focados naquilo que a banca examinadora vai cobrar no grande dia. Você não tem tempo a perder. E mesmo no pré-edital também, você às vezes está ali no pré-edital, mas a prova está para acontecer o edital está para ser publicado daqui 2 meses, 3 meses. Então você precisa priorizar o seu tempo. Você não é uma pessoa, acredito eu, que tenha todo o tempo disponível para estudar.
Você precisa conciliar sua casa, trabalho com seus estudos. Então, você precisa ser estratégico naquilo que você está estudando e não perder tempo com conteúdos que são irrelevantes e que não vão agregar para a sua aprovação. Não dá para perder tempo no pós-digital, por exemplo, com aquelas videoaulas infinitas que falam do edital inteiro e só do artigo 5º fica lá 10, 20 horas falando sobre o assunto, ou tenha 3.000 páginas sobre o artigo 5º da Constituição. Você precisa de coisas que são realmente relevantes para você, que priorizem aquilo que as bancas mais cobram e não o que o cursinho, enfim, quer colocar ali. E você vai ter, a partir disso, um material enxuto, objetivo e direto ao ponto, com aquilo que você precisa ir para a prova sabendo, para marcar a resposta certa no gabarito no dia da prova, que é o que realmente importa para você. E aqui eu te faço um convite. Se você quer ser concurseiro eficiente, se você quer elevar as chances para você ser aprovado no seu concurso público ainda este ano, mesmo que você seja totalmente iniciante, você tem a chance de conseguir fazer isso com o nosso método aqui de Pensar Concursos. O Memorex é o material certo para você. Com ele em mão, você vai ter acesso a resumos esquematizados focados nos tópicos mais quentes das principais bancas do Brasil e para os principais concursos e carreiras. Você vai conseguir, no menor tempo possível, ter o maior resultado, porque você não vai ficar perdendo tempo com coisas que não vão cair na prova. Você vai ter o conteúdo mais quente e certeiro nas suas mãos, já resumido, grifado e bonitinho para você só sentar e estudar. E também esse método, ele inclui estudo de questões, a revisão do conteúdo, a teoria. Então, você vai conseguir consolidar todos os pilares para você ser aprovado muito mais rápido em um único método. Nossa plataforma é intuitiva e completa com tudo que você precisa. E a boa notícia é que ela está com uma super promoção do lançamento da versão 2.0. Aqui neste vídeo você vai ter acesso a um link exclusivo com um desconto. Na descrição do vídeo você pode ir lá, acessar, baixar uma amostra e conhecer melhor nosso método. E caso você não goste de qualquer coisa, fique tranquila, você pode pedir o reembolso dentro de 7 dias. Então você pode entrar, acessar, olhar os materiais, ver se você se adapta ao método. E se você não gostar de qualquer coisa, você pode pedir o reembolso pelo nosso e-mail e a gente vai devolver para você o dinheiro sem nenhum tipo de questionamento. Porque o nosso compromisso é com a sua aprovação. Se o método não for adaptável para você, você pode pedir o reembolso, porque a gente não quer que você tenha em mãos mais material que vai acumular os seus estudos e fazer com que você perca tempo. Aqui eu quero que você vá mais rápido e a gente sabe o caminho para você conseguir fazer isso. Agora que você sabe quais são os 5 erros que podem impedir que você seja aprovado no concurso público, preciso que você age agora, que você elimine eles da sua vida e vá para o próximo nível. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, dá o seu like, que toda semana eu vou colocar aqui conteúdos realmente úteis para você ser aprovada muito mais rápido e mudar de vida. Por hoje é só, um forte abraço e até mais!